Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto e hoje eu quero te contar mais uma história. Alguns anos, há mais ou menos 5 anos, eu fui visitar uma tia minha, né? Ela tinha um sítio no interior e fui lá, abracei minha tia, abracei meus primos e de repente eu notei o tamanho daquela natureza, o tamanho que a gente que mora principalmente na cidade grande não consegue notar a riqueza, né, da natureza. E eu fui andar um pouquinho ali, tinha uma florestinha, uma matinha assim, e eu comecei a andar um pouco e vi que tudo aquilo que eu aprendi na biologia realmente era verdade, né? Tinha uns casulos assim de borboletas pendurados numa árvore e eu achei aquilo muito bacana. De fato, as borboletas elas passam por aquele processo mesmo que a gente aprende na biologia. Elas a princípio são umas larvazinhas pequenininhas dentro de um casulo que vão crescendo, crescendo, crescendo e depois alçam voos bem longos e altos, né, as borboletas. Bom, só que eu notei uma situação que me marcou muito, né? Até inclusive estava filmando na hora para mostrar isso para outras pessoas. É, de repente eu avistei um casulo e a borboleta lá dentro dava para perceber, né, que ela estava se debatendo, ela estava realmente fazendo um esforço muito grande para conseguir sair daquele casulo. Só que ela não estava conseguindo. Eu lembro que eu até peguei meu celular e comecei a filmar. Eu queria realmente flagrar, né, aquele momento que a borboletinha ia sair dali. Só que passaram 2, 3, 5 minutos de gravação e nada. Eu tive que parar de filmar e depois começar a filmar de novo. E aí passaram 30 minutos e eu não consegui flagrar aquele momento e registrar aquilo no meu celular até que eu saí, né? Realmente eu fui comer um pão de queijo, o pessoal estava fazendo um lanche lá. Só que mais tarde eu resolvi voltar para ver aquele casulo, é claro, já rompido, né? Com a borboleta já tinha voado. Mas quando eu cheguei à tarde, já no finalzinho da tarde, naquele casulo, ela ainda estava lá, se debatendo bastante para conseguir sair. E eu notava claramente que ela não ia dar conta de sair dali. Ela estava se contorcendo muito, ela estava com uma dificuldade incrível de sair dali. E para mim aquele casulo estava com defeito, né? E o que eu fiz? Eu peguei uma chave, né? Tava com a chave do carro do meu pai. E aí eu rasguei aquele casulo de maneira muito delicada para aquela borboleta conseguir sair dali, porque aparentemente ela não ia conseguir mesmo. Mas quando eu fiz aquilo, a borboleta ela caiu, né? Eu pensei que ela ia sair voando, mas ela caiu e o corpo dela estava muito grande e as asinhas muito pequenas, muito desproporcionais, não é? Como uma borboleta normal que a gente conhece. E eu notei naquele momento que ela de fato não ia conseguir voar, né? Porque as asas estavam muito pequenas. E naquele momento eu percebi que eu tinha feito uma besteira muito grande. Eu tinha tirado ali a oportunidade daquela larva se desenvolver e virar borboleta. E eu sabia, naquele momento, que eu tinha feito besteira. E eu fui pesquisar, né, o que aconteceu naquele momento e por que ela caiu daquele jeito. E eu fui pesquisar e vi que uma borboleta ela tem uma substância química estrutural no corpo dela que, à medida que ela vai fazendo aquele esforço todo para tentar romper o casulo, é esse esforço todo que faz com que essa substância estrutural do corpo dela se espalhe e expanda as asas. Ou seja, todo aquele esforço, toda aquela dificuldade era salutar, era necessário para de fato expandir as asas. Mas, como todos nós, seres humanos, né, a gente não gosta muito de dificuldades, a gente gosta um pouquinho mais da zona de conforto, fazer as coisas de maneira mais fácil. E quando eu vi aquela borboletinha passando por aquela dificuldade, o meu inconsciente falou assim, você precisa ajudar essa borboleta, caso contrário ela não vai conseguir sair dali. E o que eu fiz? Eu simplesmente estraguei a vida da borboleta. Eu quis tirar aquela fase de dificuldade dela. Né? E isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente não gosta de dificuldades, a gente não gosta de fracassos, a gente não gosta de derrotas. E eu aprendi muito a trabalhar com as derrotas, eu aprendi muito a trabalhar com os fracassos. Para mim, o fracasso nada mais é que o sucesso com a fantasia, entende? Então, quando você olhar por aí, o sucesso ele vai estar fantasiadinho, isso é o fracasso, tá? Então, quem não fracassa realmente não consegue colher o sucesso. Eu ainda não conheci uma pessoa genial, aquela pessoa que veio inclusive de outro planeta aqui, na primeira vez ela conseguiu já ter sucesso. As pessoas de muito sucesso, elas fracassam muito, né? O Thomas Edison, por exemplo, né, o grande inventor da lâmpada aí para o pessoal da física que gosta muito, ele tentou pela primeira vez e não deu conta, né? Pela segunda vez também não. Pela 10ª vez ele também não conseguiu fazer a lâmpada. Caramba, né? Tanta dificuldade, tantos fracassos, ele vai desistir. E ele não desistiu, tá? Mais de 100 vezes tentando. As biografias falam que na 103ª vez ele conseguiu fazer a lâmpada. Imagina só, mais de 100 fracassos, né? Muita dificuldade.
Talvez se ele tivesse desistido, nesse momento você não estaria assistindo esse vídeo. Até hoje a gente estaria aí com as tochinhas de fogo assim andando para lá e para cá. Então, eu estou gravando esse conteúdo justamente para ensinar para os estudantes o quanto as dificuldades da vida, o quanto os fracassos da vida são importantes para se atingir o sucesso. Muitas vezes aqueles meninos, eles pegam uma prova, por exemplo, lá no ensino médio, eles pegam lá, valia 10, ele tirou, sei lá, 5, ele fica super chateado, embola lá aquela prova e coloca dentro da mochila e já começa a chorar. Não, tá? Não é esse o caminho. A derrota, o fracasso, o erro, tem que ser uma ferramenta de aprendizado, não uma ferramenta de simples sofrimento. De fato, eu tenho que pegar aquela prova, eu tenho que corrigir aquela prova, eu tenho que pegar uma folha em branco, fazer tudo que eu errei, perguntar para o professor, perguntar para os meus amigos. E é claro, tendo aquele fracasso como ferramenta de aprendizagem, eu não vou errar aquilo de novo, né? Simulado tem muito disso, os alunos que fazem cursinho, eles saem mal, pode ter certeza que o domingo inteiro vai ser de choro, eles fazem no sábado o simulado, então no domingo eles ficam super tristes. E eu tenho cada vez mais modificado a cabeça deles em relação a isso. No final do simulado eles montam um autodiagnóstico, eles avaliam aquilo que eles estão errando, eles pegam a resolução do simulado e vão analisar aquilo que eles erraram para de fato usar aquele erro como uma ferramenta de evolução, como uma ferramenta de aprendizado, tá? Então o erro tem que ser um degrau de desenvolvimento. Isso para a sua vida, tá? Todo erro, não só no campo estudantil, ele é um degrau de desenvolvimento. Você tem que saber parar, analisar muito bem aquele erro para não errar de novo, tá? Então eu estou gravando esse conteúdo hoje só para dizer isso, tá? As dificuldades da vida, elas são muito importantes, os fracassos, eles são muito importantes, principalmente quando a gente aprende com eles, tá? Então, não fica muito triste não, quando sua nota não for tão boa assim, quando você não conseguir atingir aqueles resultados que você esperou, simplesmente para e analisa, tá? O sucesso nada mais é que o resultado de um processo, assim como o fracasso. O fracasso é o resultado de um processo. E nesse processo tem coisas boas, só que nesse processo também tem coisas ruins. O que eu preciso fazer é tirar as coisas ruins, colocar coisas novas para realmente atingir o sucesso, tá bom? Então analisa muito bem, não sofre muito não, analisa, vê o que você pode mudar para atingir resultados cada vez melhores, tá bom? Um forte abraço, compartilha com quem estiver precisando de um conteúdo igual a esse, você conhece seu estudante que está sofrendo um pouco, aquele cara que sempre está chorando, né, no domingo pós-simulado, sempre está chorando quando recebe uma prova, marca ele aí no Facebook e passa esse conteúdo para ele, tá bom? Um forte abraço, obrigado pela atenção de vocês, vamos!